Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 18. Provérbios, capítulo 18, apenas o versículo 21. Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Língua no sentido de palavra, né? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras versões diz que cada um arcará com as consequências daquilo que fala. O tema do nosso mês é o poder da língua, semear vida e colher bênçãos. E o tema de hoje é o poder da palavra na sua vida pessoal e espiritual. Você já parou para pensar o quanto as palavras têm poder? Que a palavra do Senhor tem poder, a gente não tem dúvidas. Mas e a sua palavra? E a minha palavra? Será que as nossas palavras também têm poder? Para fazer um exemplo muito prático, dinâmico, se eu chegasse para você agora, olhasse para você, melhor, né? Para você não ficar traumatizado, vamos fazer o contrário. Você olhasse para mim e falasse: pastor, mas você está estranho hoje, o seu cabelo está esquisito, essa roupa não está combinando, seu sapato está estranho. Por mais que eu esteja seguro, achando que eu estou um velhinho charmoso, com uma roupinha, né, bem arrumada, eu ia ficar inseguro. Eu falei: meu Deus do céu, será que meu cabelo está bagunçado? Será que minha roupa não está boa? O que será que aconteceu com o meu sapato? Eu ia ficar todo inseguro. Agora, se você aumenta essa crítica e começa a falar da minha família, que eu não educo bem meus filhos, não sei o quê, pouco tempo, eu preciso de pouquinho tempo para eu precisar, em pensamentos, começar a pedir para o Senhor que me dê paciência. Você conhece aquela história? Senhor, me dê paciência, porque se o Senhor me der força, eu vou fazer o que não devo, né? Por quê? Porque as palavras têm poder. Adriano, obrigado, irmã. Sabe que tem galardão, né? Glória a Deus por isso, né? Então, meus irmãos, as palavras, elas têm muito poder. Eu me lembro uma vez, eu fui criado no interior de São Paulo e eu saí da cidade bem cedo, logo depois que eu terminei o segundo grau, para trabalhar, e eu voltava na cidadezinha muito de quando em quando, porque minha mãe continuava morando lá. E depois de muitos anos que eu tinha saído, eu fui visitar minha mãe, e aí eu estava lá no centro da cidadezinha, uma cidadezinha de 15 mil habitantes, mas parece que tem só 500, né? Porque todo mundo conhece todo mundo. E aí eu encontrei uma senhora que me conhecia desde criança. E ela me viu, ela parou, falou: nossa, Jefferson, quanto tempo que eu não te vejo! Eu falei assim: pois é verdade, já estava muitos anos que eu não vi a senhora. Aí ela parou, deu aquela de baixo para cima em mim e falou assim: você engordou, hein? Você era magrinho, bonito, esbelto, agora está aí com essa barriga, com essa pança, né? E eu não esperava aquilo, né? Falei: Jesus, misericórdia, não é que eu estou barrigudo mesmo, essa pança está muito grande, né? Mas aí eu parei e pensei assim comigo: mas ela também não tem essas coisas todas não, né? Aí eu lembrei daquilo que o povo fala de gente fofoqueira, né? Que quando morre precisa de 2 caixão, né? Um caixão para o corpo e outro caixão para a língua. Mas aí eu fiquei na minha, né? Falei assim: é verdade, né? Eu precisava cuidar mais do corpo, mas a minha família tem uma tendência para engordar. E olha que eu tô com essa pança porque eu ainda seguro a boca, viu? Porque se eu deixasse o negócio aí, então desandava mesmo, né? Mas me marcou isso, né? Eu falei: puxa vida, né? E agora? O que eu faço com a minha pança? Sabe, irmãos, tem coisa que não está no nosso controle. É muito comum, inclusive, sobre essa questão de peso, quem é magro ter uma receita na ponta da língua para quem é gordinho emagrecer. E aí a gente que é mais gordinho, a gente fica bravo, porque quem é magro não sente fome, não sente vontade de comer, e se
ficar nervoso, para de comer, se ficar feliz, para de comer e não sente fome. E a gente é o contrário, a gente fica triste, a gente quer comer, a gente está contente, a gente quer comer, a gente está nervoso, a gente quer comer, a gente está sem sono, a gente quer comer, né? Então, é um negócio que foge do nosso controle. Mas quando Jesus voltar, vai dar um novo corpo e vai estar tudo bem. Mas sabe, irmãos, essa experiência que eu contei minha é só uma introdução para falar agora da sua experiência. Talvez você não saiba, mas muito daquilo que você é hoje, da maneira que você pensa, da maneira que você reage, da maneira que você fala, é consequência daquilo que falaram para você no passado. Eu não estou aqui para dizer, você é coitadinho, você é vítima. Não, né? A gente sabe também que as coisas também não são assim. Mas, principalmente nós que somos mais de 50 anos, na nossa época as coisas eram na base do tipo chantilly, né? Chantilly você vai batendo para crescer, né? O claro de uva, você vai batendo o claro de uva para virar neve e tudo mais. Então, quanto mais você bate, melhor, né? E na nossa época era assim, quanto mais batia, quanto mais os nossos pais batiam na gente, mais eles achavam que estavam nos ajudando. Nem com todo mundo isso funciona. Então, muitos de nós ouviram coisas, e muito provavelmente você ouviu coisas que marcaram a sua vida, marcaram quem você é, por conta daquilo que aconteceu lá no passado. Então, por exemplo, quantos de vocês não ouviram quando você era mais jovem? Você é burro! Quantas vezes eu já falei isso para você? Não faça assim, é desse jeito. Não abre a boca, porque senão eu arrebento os seus dentes. E aí hoje a pessoa é uma pessoa insegura, uma pessoa que tem medo de falar, que tem medo de dar a sua opinião, porque lá atrás não podia falar. Mas tem coisa pior ainda, né? Pais que disseram para os filhos, eu não sei por que você nasceu, eu me arrependo de ter tido você. Oh, que situação difícil conviver com você. Tem pais que falam isso, né? Tem pais que entregam os filhos para adoção, que dirá falar umas besteiras dessas, né? Mas coisa do tipo, você é preguiçoso, você não faz nada direito, você nunca será ninguém nessa vida, você, principalmente as irmãs, você é igual ao seu pai, né? Principalmente quem tem uma situação de divórcio na família, né? Você é igual ao seu pai, ou então você é igual à família do seu pai. Vai ser filho do pai, tem que ter traços da família do pai e tudo mais. Então, sabe, irmãs, são coisas que são colocadas que não devem ser dessa maneira. Mulheres que passaram pelo divórcio também ouviram, né, do seu marido, você era mais alegre, você era mais bonita. Lógico que era mais alegre, mais bonita. Não convivia com ele, não passava os perrengues que passava com ele, né? Era mais jovem, claro que era mais bonita. E aí fala, você não se cuida mais, né? Você engordou, você não me sinto mais atraído por você, né? E aí essas irmãs, essas pessoas ficam, traumatizadas, e aí é muito comum, né, depois de um divórcio como esse, você vê essas mulheres irem atrás correr atrás dessa situação e tentar ficar mais bonita e não sei o que, tudo mais, por conta daquilo que o ex-marido falou, só para justificar, na verdade, o motivo que ele queria se separar, para a maioria das vezes ir atrás de uma mocinha mais nova, porque ele acha que é garotão e precisa ser feliz, né? Então, sabe, meus irmãos, essas coisas, elas marcam a nossa vida. E nós precisamos, então, ter um entendimento daquilo que nós ouvimos, daquilo que marcou a nossa vida, de coisas que têm consequências até hoje na nossa vida, mas nós também precisamos fazer uma reflexão daquilo que nós falamos. Então, antes de entrar naquilo que nós falamos, quero só lembrá-los sobre o poder da palavra. E agora vou voltar então para o poder da palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, logo no capítulo 1,
nós vemos Deus dizendo: haja luz e houve luz, haja as aves, haja os animais no mar. Tudo aquilo que Deus disse que era para existir, passou a existir por conta da palavra do Senhor. E em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, está escrito: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Todo o universo, não só o planeta Terra, mas todo o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível não veio do que é aparente. Tudo que foi criado, tudo que existe, surgiu do poder da palavra de Deus. E Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e é por isso que nós também temos o poder da palavra. Um poder mais limitado, é verdade, mas nós temos poder em nossas palavras. Então, voltando de novo ao poder das palavras que nós temos. Quantas vezes você já viu, um noticiário que os homens estavam lá no bar, no boteco, e de repente eles começaram a discutir, e dessa discussão evoluiu para uma briga, e dessa briga evoluiu para uma morte. Por quê? Por conta do poder da palavra. Estavam lá no bar, começaram a conversar, começaram a se desentender entre as palavras, e essa palavra evoluiu para aquilo que é o pior possível. Então, sabe, meus irmãos, a palavra declara que o inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. E a maneira que nós temos para nos comunicar uns com os outros é através da palavra. Então, o inimigo, ele tem todo um trabalho de criar armadilhas na maneira que nós falamos, ou na maneira que o outro entende aquilo que você falou, para causar confusão. E nós precisamos ficar muito atento à maneira como nós falamos. E veja que as palavras, elas têm, por vezes, um peso muito maior do que uma agressão física. Eu estava assistindo um filme outro dia, aí estavam duas pessoas lá do filme conversando, duas mulheres, e aí de repente uma delas descobriu que a amiga tinha mentido, feito um monte de coisa errada e tudo mais, e ela pegou e deu um tapa nessa amiga. Ela deu um tapa nessa amiga, a amiga ficou calada, porque ela estava errada, e aí na sequência, além do tapa, ela ouviu o seguinte: eu me arrependo de ter confiado em você. E aí a pessoa, a mulher lá que tomou o tapa e que ouviu isso, ela disse o seguinte: ouvir isso doeu muito mais do que o tapa. Por quê? Porque o tapa, aquela dor física, dali a pouco ela passa. Agora, as palavras, elas ficam ressoando no nosso coração. Então, por isso que a gente não pode, nem em tom de brincadeira, fazer uma crítica. Quantas vezes a gente, principalmente em reunião de família, lá tem lá um parente, lá um primo, um tio, alguém lá, que faz uma crítica e começa a dar risada: tá brincando. Não tá brincando. Ele apontou uma falha, uma limitação, uma deficiência que você teve. Então não adianta depois dizer: eu estou brincando, como se isso fosse apagar tudo aquilo que foi dito. Não vai apagar. Então nós precisamos refletir sobre o poder das palavras. Então, quando você fala alguma coisa, quando eu falo alguma coisa, nós temos que, de fato, pensar antes de falar, porque depois que a gente fala, aí já era. É muito comum nas redes sociais, às vezes a gente vê memes de casais em que o marido solta lá uma palavra lá sem pensar, e aí depois de vários anos, a esposa ainda está lembrando ele de que naquele dia, 5 anos atrás, 10 anos atrás, ele falou determinada coisa. Por quê? Porque marcou. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com a maneira que nós usamos as palavras, porque as nossas palavras, as suas palavras, elas podem causar feridas, elas podem também curar feridas.
feridas. Você precisa entender o que você quer fazer com as suas palavras. Você quer usar as suas palavras para causar feridas, ou você quer usar as suas palavras para curar feridas? Então, meus irmãos, as palavras, elas podem afetar a sua autoestima, elas podem afetar a sua motivação, ela pode afetar a sua saúde mental, elas podem criar, edificar, consolar, mas elas também podem destruir, podem decepcionar e afastar as pessoas. Quem é que não tem na família um parente chato que quando tem reunião de família todo mundo evita ele, né? Quase todas as famílias têm isso. Então, a escolha de como usar as palavras é uma responsabilidade nossa. Mas veja, nós não fomos ensinados sobre isso. A maior parte de nós não recebeu instrução tão detalhada do porquê que nós precisamos respeitar as pessoas. Porque no máximo que a gente recebe na nossa casa, essa coisa, não, você tem que respeitar as pessoas, você tem que respeitar os mais velhos, mas não nos ensinaram do porquê. Muito provavelmente porque também os nossos pais não sabiam o quanto as palavras, elas são perigosas, podem ser mais perigosas do que uma arma. Então, a gente precisa fazer uma pergunta. Você precisa fazer uma pergunta. Como é que você está usando as suas palavras lá na sua casa? Como é que você está usando as palavras quando você vai falar com a sua esposa? Como é que você está usando as palavras quando você vai falar com o seu marido? Como é que você está usando as palavras quando você vai falar com o seu filho? Como é que você está usando as palavras quando você vai falar com o seu pai, com a sua mãe ou com uma outra pessoa? Parece uma coisa tão simples, mas não é simples. Porque por vezes a gente está nervoso, por vezes a gente está distraído, por vezes a gente não entende a armadilha que o inimigo criou e a gente fala qualquer coisa e depois as consequências são graves. E aí não adianta dizer, né? Mas quando eu disse isso, eu estava com uma boa intenção porque eu queria que ele reagisse, que ela reagisse e provasse o contrário. Mas isso não é uma boa estratégia, porque é só uma pequena parte das pessoas que vão ter esse tipo de reação. A maior parte das pessoas vão ficar tristes e vão ficar magoadas com isso. Então, a gente precisa ficar atento. E aí vem uma dica. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, se você quiser conhecer qual é o estado de uma pessoa, aquilo que está no coração dela, preste atenção naquilo que ela fala. Porque Mateus capítulo 12, versículo 34 fala que a boca fala do que está cheio no coração. Então, se o nosso coração está cheio de amargura, de decepção, de rancor, de coisas ruins, é sobre isso que a gente vai falar. O governo não está bom, pode ser governo de direita, de esquerda, de centro, não importa, não está bom. O vizinho não é bom, o emprego não é bom, a comida não estava boa, o tempo não está bom porque está muito quente, aí muda, começa a esfriar, também não está bom porque está muito frio. Por quê? Porque essa pessoa não está bem. E nós temos uma orientação da palavra do Senhor para não usar as nossas palavras de qualquer jeito. Em Tiago capítulo 3, versículo 10 está escrito: da mesma boca não pode sair bênção e maldição. E por vezes sai, né? Por vezes, né? As pessoas vêm aqui na igreja, estão aqui, Senhor, glória a Deus, né? Vamos orar para as crianças, por isso e por aquilo, a pessoa abençoa e tudo mais. E às vezes chega em casa e começa a amaldiçoar, né, as pessoas por qualquer motivo, quem quer que seja, mesmo que seja um vizinho chato, não pode amaldiçoar. Tiago capítulo 4, versículo 11 está escrito: não falem mal uns dos outros. Então a gente não pode falar mal de jeito nenhum de ninguém. Efésios capítulo 4, versículo 29 está escrito: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe que a gente poderia trocar por palavrão, palavra inconveniente. Nós não podemos
deixar que a nossa boca seja usada para qualquer outra coisa que não seja para abençoar as pessoas. É melhor ficar calado do que falar o que não deve. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 está escrito: há tempo de estar calado e há tempo de falar. Então, tem uma situação, você não sabe o que falar, não diga nada. Você viu que a situação é uma situação delicada, você não tem certeza se aquilo que você vai falar vai ajudar a resolver o problema, não diga nada, fique calado, porque por vezes é melhor ficar calado do que falar alguma coisa. Você está numa discussão na sua casa com seu cônjuge, ou o marido está falando um monte, ou a esposa está falando um monte, você não tem uma resposta que vai trazer, vai apagar aquele incêndio, não diga nada, diga: olha, eu vou buscar o Senhor uma direção. Porque aí no máximo que a pessoa pode fazer é ficar mais irritada, mas ela não tem como brigar, porque você está dizendo que você vai buscar uma direção do Senhor. E se ela insistir dizendo: não, talvez você esteja errada e eu não esteja entendendo. Então, se eu estiver errado, o Senhor vai falar comigo e eu vou me desculpar com você. Então, sabe, irmãos, a gente precisa ter estratégia, porque nem sempre na hora a gente sabe o que fazer. Nem sempre na hora a gente sabe o que falar. E nessas horas a gente tem que fugir de sair falando por falar, porque sempre vai ter uma consequência. Mateus capítulo 12, versículo 36, falando em consequências, Jesus disse: no dia do juízo, aqui é juízo final, todas as pessoas haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiver falado. Inútil é no que diz respeito a abençoar alguém, ou que causou alguma mágoa, alguma ferida, algum trauma em alguém. Então, todas as pessoas vão prestar contas. Então, é uma coisa muito séria. As suas palavras podem curar, suas palavras podem encorajar uma outra pessoa, as suas palavras podem mudar o destino das pessoas ao seu redor. Então, quando você for usar as suas palavras para corrigir alguém na sua casa, porque por vezes a gente precisa, alguém dentro da família lá fez alguma coisa, a gente precisa corrigir, mas a gente tem que fazer isso com moderação, com paciência, com amor, com prudência, porque as nossas palavras têm que ser para dar esperança, principalmente dentro de casa, é onde as pessoas deveriam ouvir palavras que dão esperança, que dão direção, que nos entusiasmam a continuar a nossa jornada, a entender quais são os planos que Deus tem para cada um de nós, para que nós possamos viver todos os planos que Deus tem para nós. Dentro da nossa casa, da nossa família, deveria ser um lugar onde a gente seria mais elogiado. E por vezes, dentro da família, as pessoas só são criticadas, São tão poucas as famílias que têm esse hábito, que têm essa visão de elogiar, de enaltecer aquilo que a pessoa faz bem. E quanto mais a gente elogia uma pessoa, mais ela quer fazer aquilo que ela é boa, E a gente precisa então ter esse entendimento. Então, meus irmãos, todas as vezes que você for usar as suas palavras, lembre-se, as suas palavras podem ferir ou podem curar uma pessoa. Você pode destruir uma pessoa com as suas palavras, ou você pode motivá-la a ser uma pessoa melhor. E como discípulos do Senhor Jesus, nós somos chamados para tudo que nós formos fazer, nós fazemos seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Então, se você tem dúvida se você deve ou não falar tal coisa, você se pergunta assim: o Senhor Jesus falaria porque eu estou com vontade de falar? Não, ele não falaria, então você também não vai falar, tá certo? É bem simples, irmãos. Aí você só precisa que o Senhor te dê domínio próprio para que você aguente a não dizer aquilo que você está com vontade de dizer. Então, meus irmãos, escolha as suas palavras sempre para abençoar as pessoas, para encorajar, para apoiar e principalmente para trazer paz dentro
da sua casa, para trazer união dentro da sua casa, porque esse é o trabalho que o inimigo faz em todo o tempo, é trazer brigas, é trazer desunião, e nós precisamos então, com a sabedoria que o Senhor nos dá, com o entendimento que o Senhor nos revela a cada domingo, toda vez que você abre a Bíblia, usar esse conhecimento, essa informação para trazer paz, para trazer união, para dar direção às pessoas da nossa família. Os irmãos do louvor, os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou encerrando, viu? Então, meus irmãos, todas as vezes que você for falar com o seu filho, com o seu cônjuge, com quem quer que você for falar, com uma pessoa na rua, com uma pessoa no seu trabalho, lembre-se que as suas palavras têm poder. Então fale de vida, fale de esperança, fale de vitória, fale de transformação, seja generoso, ensine que nós não podemos nos vingar das pessoas, a vingança cabe ao Senhor. Fale daquilo que a palavra de Deus fala. Como nós lemos no início, Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Desfrute daquilo que você fala na sua família. Fale da palavra de Deus, fale dos testemunhos que você já viveu, daquilo que você já testemunhou, para fortalecer a fé das pessoas da sua família. E se você faz parte do grupo de pessoas que, quando era mais jovem, ouviu tantas críticas, tantas palavras ruins dentro da sua casa, dentro da sua família, eu quero te convidar nesse momento a se lembrar de quem foi que fez isso com você, e pedir que você feche agora os seus olhos, que você se lembre dessa situação, mas nessa situação você não estava sozinho, e você nunca esteve sozinho, mas aquilo te magoou. Então, nesse momento, lembre-se que quando isso aconteceu, o Senhor Jesus estava lá com você. Hoje você tem a compreensão, a revelação que aquela pessoa foi usada pelo inimigo. Talvez o Senhor te deu uma revelação de, naquele momento em que aquela pessoa começou a te criticar, o inimigo estava lá no ouvido da pessoa, dizendo as palavras que ela deveria usar contra você. Perdoe essa pessoa, porque ao perdoar, você também vai se livrar desse peso que aquelas palavras de críticas causaram a você. E eu quero convidar você agora a repetir comigo algumas palavras. Diga assim: eu não sou. De novo, eu não sou o que falaram de mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso conquistar tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso conquistar, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, lembre-se de Jeremias capítulo 29, 11, que diz: eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós. São pensamentos de paz, para te dar futuro e esperança. Então não fique presa ao passado, com críticas que falaram que você não era bom o suficiente, que você não era bom o suficiente, que você nunca conseguiria conquistar nada, porque isso não é verdade. Você é mais forte do que imagina e mais capaz do que você pensa. Amém? Então eu quero convidar você a se levantar nesse momento. Nós vamos louvar novamente ao Senhor, e depois nós vamos então orar.
Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Talvez você tenha dito durante a mensagem, essa palavra não tem a ver com a minha necessidade de hoje. Eu vim para a casa do Senhor porque eu preciso de uma palavra direta ao meu coração, das aflições que eu estou vivendo, do momento difícil que eu estou passando, que eu estou vendo direção. Mas nós somos, irmãos, lembrados que nós devemos chorar com os que choram, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram. Se você está passando por um momento de dor, por um momento de dificuldade, que você não vê alternativa, você não vê saída, você precisa de um socorro do Senhor, eu quero te lembrar que o Senhor está aqui, Ele vai à sua frente, você não está sozinho, você não está sozinha, e o Senhor vai te dar o livramento na hora certa, nos tempos certos. Talvez não seja da maneira que você quer, da maneira que você espera, mas uma coisa é certa: o livramento virá, a libertação chegará, a resposta do Senhor já saiu. Basta você esperar, basta você aguardar. Enquanto você faz isso, vai adorando ao Senhor, vai dando glória a Ele, dizendo que mesmo em apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, o seu coração está firmado no Senhor, porque nós sabemos, meus irmãos, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã, porque o nosso socorro vem pelo Senhor, vem do Senhor. O Pai sabe quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, tudo aquilo que está doendo em você, toda a sua ansiedade, todos os seus medos, mas Ele vai à sua frente, e nós precisamos colocar isso no nosso coração. A cada manhã, quando você se levantar, lembre-se que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e você só está aqui
porque até aqui o Senhor te ajudou, até aqui o Senhor te sustentou, apesar de tudo aquilo que já aconteceu na sua vida, nem era para você estar aqui, mas Deus deu uma ordem, Deus criou planos a seu respeito, e Ele quer que você viva todos os planos que Ele tem para você, e você viverá todos esses planos, porque essa é a vontade do Senhor. Então, enfrente essa semana com todas as lutas, com todas as dificuldades que você tem, na certeza, na convicção que você está guardado, guardada debaixo das asas do Altíssimo, e que nada te faltará, porque o Senhor é o que te guarda, é o que te protege, e a palavra do Senhor declara que a palavra dele não volta vazia. Ele deu uma ordem a seu respeito, e essa palavra se cumprirá no devido tempo. Tão somente permaneça firme na convicção de que o Senhor está também tratando com você, permitindo que isso aconteça por um motivo, por um propósito que você não entende agora, mas que você entenderá no futuro. Pai, aqui estamos nós, o teu povo, somos tão frágeis, tão fracos, temos tantas angústias na nossa alma, tantas perguntas e tão poucas respostas, mas nós sabemos que a resposta vem do Senhor. Pai, nós pedimos que ao longo dessa semana o Senhor guarde em especial o nosso coração, que o Senhor guarde as nossas emoções, que entre nós não haja depressão. Pai, nós repreendemos no nome de Jesus todo espírito de depressão que queira se levantar entre nós, porque nós declaramos que a tua alegria é a nossa certeza. O Senhor habita em meio, Pai, aos louvores, e nós louvaremos ao Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, como nós cantamos aqui, como aconteceu com Jó. Nós permaneceremos firmes na convicção, Pai, que o Senhor está indo à nossa frente, que o Senhor está fazendo coisas novas, e que nós veremos maravilhas, porque a tua palavra declara que aquilo que os tolos, os teus servos não viram, aquilo que eles não pensaram, aquilo que eles não imaginaram, é o que o Senhor preparou para cada um deles. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, em favor da nossa família, Pai, aqueles que têm filhos que ainda não te conhecem ou estão desviados dos teus caminhos, Pai, traga-os para a sua casa, traga-os para o teu reino, da mesma maneira que o Senhor foi ao encontro daquele filho pródigo, e ele caiu em si e voltou para a casa do Pai. Nós clamamos pelas pessoas, Pai, que ainda não te conhecem, ou que estão desviados dos teus caminhos, Pai, aqueles que estão se relacionando com pessoas erradas, com más companhias, com quem não deve, Senhor, causa, Pai, a ruptura, Senhor, dessa amizade, que haja ali um desentendimento, que haja uma vontade de não se relacionar mais com essas pessoas, e que cada um deles possa voltar para o lugar que o Senhor quer que eles estejam. Senhor, nós também colocamos diante de Ti, Pai, todo espírito de separação nas famílias, nos casamentos, Pai, ou em nome de Jesus nós repreendemos, para que na nossa família da fé, não aconteça isso, Pai, que aqueles que estão sendo iludidos pelo inimigo, que eles vejam o mal, Senhor, abra os olhos dessas pessoas, para que eles tenham a experiência de ver demônios falando com eles para se separar da esposa, para largar do marido, e que eles se arrependam disso e se fortaleçam no Senhor, invistam nas suas famílias, porque a tua palavra declara que quem não cuida dos seus, principalmente da sua família, é pior que o infiel. Senhor, nós entendemos que são tantos levantes do inimigo, mas maior é o Senhor, e nós olhamos para os montes e nós dizemos: o nosso socorro vem do Senhor, e por isso nós não temeremos mal algum, porque os teus filhos não temem más notícias. Pai, dê aos teus filhos, às tuas filhas, uma semana de paz, de vitória, de alegria. Permitam que eles sintam a sua presença todas as vezes que eles estiverem lendo a sua palavra, todas as vezes que eles estiverem te louvando, para que eles sintam ainda mais prazer em estar na tua presença. Que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito
Espírito Santo esteja com o teu povo, hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém, aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia.